Bom dia, então, pessoas. Chamada feita. Nós vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Paramos na página número 13. Crise e abdicação. Então, abra lá, acompanhe comigo. Página 13 de História. Bem. Olha quem chegou aí. Ali, Deixa eu já atualizar a chamada, então. Muito bem. Ótimo. Então, acompanhe comigo. Os empréstimos realizados por Dom Pedro I com a Inglaterra a fim de se manter na Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, contribuíram para ampliar significativamente a dívida externa do Brasil. Então, dívida externa do Brasil é histórico, já vejam por aí. Diante desse fato, a oposição ao imperador aumentou. Ele era acusado de manter uma postura autoritária e centralizadora. A isso se somavam acusações de que ele não era preparado para administrar as finanças do país. Repudiado pelos brasileiros, o imperador buscou apoio no partido português, o que apenas contribuiu para aumentar sua impopularidade com os brasileiros. Em meio a essa crise, Dom Pedro I foi, em março de 1831, até Minas Gerais, sendo recebido com protestos pela morte de um dos principais críticos ao seu governo, o jornalista Líbero Badaró. Tem uma rua em São Paulo com esse nome. Ao retornar ao Rio de Janeiro, foi recebido com uma festa organizada pelos portugueses que buscavam responder aos protestos realizados em Minas Gerais. A festa foi o estopim para diversos confrontos nas ruas do Rio de Janeiro durante 3 dias. O episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Após esse período, Dom Pedro I ainda tentou se reaproximar dos brasileiros, nomeando vários deles para compor um ministério. Em pouco tempo, no entanto, foram destituídos de seu cargo e, em seu lugar, nomeados amigos pessoais do imperador. Atitude que despertou novos protestos por parte dos brasileiros. Diante da crise política e econômica generalizada, Dom Pedro I resolveu atender aos pedidos dos portugueses que exigiam seu retorno para a Europa após a morte de seu pai, Dom João VI, em 7 de abril de 1831. Ele, Dom Pedro I, o imperador, abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, na época com 5 anos de idade, partindo para a Europa com o restante de sua família. Como o herdeiro do trono era menor de idade e, portanto, não podia assumir o poder, o Brasil foi governado por regentes. Então, vamos comentar o que estava acontecendo aqui. Inicialmente, nós podemos até fazer uma boa leitura aí de Dom Pedro I, porque ele que proclamou a independência, ele que decidiu ficar, ele tinha tudo aí para fazer o Brasil, né, se desenvolver, ganhar e construir um bom nome, uma boa reputação. Só que não. Então, nós tivemos vários tipos de problemas com Dom Pedro I. A moral dele estava muito baixa. As crises econômicas geravam vários protestos. E aí nós temos essa viagem aí para Minas Gerais. Nós temos 2 versões. Uma versão que diz que o imperador foi até Minas Gerais, a viagem transcorreu
tudo numa boa, tudo certinho, sem novidade. Só que os jornais da época, eles eram dos proprietários de terra, da elite, que era contrária ao imperador. Então, os jornais narraram que essa viagem foi uma viagem turbulenta, difícil, complicada. Então, nós temos essas duas versões aí quanto a essa viagem a Minas Gerais do imperador. Fato é que ele voltou para o Rio. Quando ele voltou, cansado de protesto, cansado de gente falando mal dele, do governo dele, pedindo para ele sair fora, chegou no Rio, festa. Viva o imperador! Viva o imperador! Uhul! Agora sim! Agora estou de boa, estou em casa, galera que me ama. Olha só, fizeram uma festa surpresa para mim. Eu sou amado pelo povo. Só que não. Porque a galera que era contrária ao imperador começou... Calma aí. O país está afundando por vários problemas econômicos, devendo pra caramba para Portugal, para Inglaterra. Nós não gostamos do imperador. E esse bando de paga-pau agora tá falando viva o imperador, fazendo festinha pro cara. Tá tirando, velho. Foram para cima. 3 dias de briga, direto. O povão ficava atacando pedra nas casas e os ricaços ficavam quebrando as garrafas e jogando os cacos no povo lá na rua. Por isso, esse episódio, esses 3 dias de briga, ficou conhecido aí como essa Noite das Garrafadas. Na verdade, foram noites, né? Foram 3 dias, mas ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Então, notem que a moral, a popularidade de Dom Pedro I não estava boa. Lá em Portugal, papai tinha morrido. Aí ele tinha um problema aqui e agora um outro problema em Portugal. E agora, o que ele faz? Diante de tanta pressão, ele decidiu renunciar, saiu fora. Filhinho dele, que nós chamaremos de Dom Pedro II, tinha 5 anos quando ele voltou para Portugal. Então, é o primeiro imperador brasileiro, nascido no Brasil, de fato, tá? Então, nós temos aí Dom Pedro II com 5 aninhos. Lógico, ele não sabia nem falar como é que ele ia governar um país. Não poderia, de acordo com a Constituição de 1824. Então, alguns regentes governaram o Brasil. E aí nós fechamos o primeiro reinado, que é do primeiro imperador, e vamos entrar agora no período regencial, onde alguns regentes vão liderar, vão governar o Brasil. Nós temos algumas perguntas, exatamente 4, na página 14, hora de estudo. Eu peço que vocês respondam, que nós corrigiremos juntos daqui 5 minutinhos. Aqui está o que eu achei. Ótimo! Vamos lá. 1. Relacione os desafios enfrentados pelo governo de Dom Pedro I às principais questões a eles pertinentes. Então, A, manutenção das fronteiras. B, reconhecimento da independência. E C, elaboração da Constituição de 1824. Como ficou a sequência aí de vocês? A minha tá muito errada, mas ficou B a C. A minha também. A minha ficou ABC, senhor. Eu coloquei BC. Minha B, nossa. Igual do Matheus. Minha nossa. A minha tá igual a do Matheus também. A minha também tá igual a do Matheus. Ó, Matheus, e aí? Ou você está muito certo ou você está muito errado. Então. Nossa, não A sei. primeira eu tenho certeza, que é a dívida lá esterlina. Eu tenho certeza que é a primeira. Qual? Que letra? Independência do Brasil. A primeira é a B.
Meu Deus, Matheus não, é. está correto. BAC é a sequência. BAC, né? Sim. A de baixo tá falando separação já. Dois. O poder moderador foi um dos aspectos que mais marcaram a Constituição de 1824. Explique quais eram os poderes que ele conferia ao imperador e de que forma se relacionava com os demais poderes: executivo, legislativo e judiciário. E aí? Sor, não sei não. Também não sei, sor. Posso falar o que eu coloquei? Pode, por favor. Eu falei que o moderador ele era do imperador. O imperador ele tinha o poder máximo. Ele podia vetar, desfazer a câmara. Ele tinha poder absoluto. Mesmo tendo Ótimo. Constituição. Eu já ia te corrigir, mas você mesmo o fez. A propósito, hoje é o Dia Mundial da Fotografia, 19 de agosto. Então, obrigado, parabéns. Né? Parabéns. Está correto, Pedro. Corretíssimo. O poder moderador era o poder do imperador e ele estava acima, ele se sobrepunha aos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, era uma falsa autonomia dos poderes. Calma aí. Repete depois de imperador. Poder moderador era o poder do imperador, que estava acima dos três poderes. Calma aí. É só isso. Ou seja, qualquer decisão que os três poderes, o executivo, o legislativo ou o judiciário tomava, se o imperador não gostasse, não quisesse, ele com o seu poder moderador mudava. Simples assim. Então, era uma falsa autonomia dos poderes. Isso talvez aconteça na casa de vocês. De repente, o pai ou a mãe de vocês dá carta branca para vocês, ó, pode arrumar o quarto, fazer o que vocês quiserem. Ou arrumar a sala, mexer e mudar os móveis, deixa do jeito que você quer. Aí, quando eles voltam do trabalho, quando eles chegam em casa, aí eles falam, não gostei assim não. Isso aqui vem para cá, isso aqui fica para lá e etc. Então, esse é o poder moderador. É uma falsa autonomia, uma falsa sensação de poder, tá? Você pensa, planeja... Assim, eu deixo você fazer as coisas. Sim. Mas eu vou mudar depois. Do jeito dele. Agora eu vou mudar depois. Simples assim, tá? Vou te dar um gostinho de vitória, mas depois eu vou tirar de novo. Eu vou botar a bolacha perto da sua boca e quando você for morder, eu vou tirar correndo. Assim. Mas, gente, pra que pedir pra arrumar, então? 3. Eu, hein? Pra te dar risada da sua cara, né? A Confederação do Equador tá. objetivou a emancipação política de algumas províncias do Império do Brasil, mas também foi uma resposta dos liberais a algumas medidas centralizadoras estabelecidas pelo governo de Dom Pedro I. Qual foi a principal medida centralizadora? O que desejavam os liberais? E aí? Sora, eu acho que os liberais desejavam meio que autonomia, né? Poder fazer as coisas deles, assim. Olha, muito bem, verdade. Claro, eles queriam ter o poder para eles queriam ter realmente o controle. Que palhaçada é essa? Eu faço as coisas, o imperador vem e bagunça tudo, faz do jeito que ele quer. Então, para que eu existo? Para que eu faço as coisas? Tá? E é claro que essa principal medida centralizadora foi o poder moderador do imperador. Quê? Que? Não entendi a última parte. É a primeira parte da pergunta. Sim, mas eu não entendi
Entendi ela. O poder moderador. Ah, tá. A medida centralizadora, ou seja, centralizar o poder é o poder moderador do imperador. Quarta e última pergunta. Sobre a Revolução Pernambucana de 1827 e a Confederação do Equador de 1824, analise as afirmativas a seguir. Qual a alternativa vocês assinalaram? Não deu tempo de eu fazer essa, senhor. Coloquei assim. Colocou a C. Quem mais? É mais também uma que eu fiz assim. certeza. Senhor, C. Eu também acho que tá errado, mas eu preciso ser. coloquei a D. Mais alguém? Apenas concordo. Eu coloquei assim também. Tá. A alternativa correta é a letra D de dado, 1 e 3. Então, ambos os movimentos lutavam por maior autonomia política e econômica para Pernambuco. Ô, Sora, a Ô, C senhor, qual a D? Professora não. A ô, C, a senhor, D, é isso? o Luiz Vai. Fernando fez assim, ó. Quando você falou, é a dele, fez assim, ó. Por aqui, ó, Luiz Fernando, faz. Faz, Luiz Fernando. Ó, deixa eu ler Ô, aqui. Sora, a C e a D são as mesmas. Lógico que não. É a Fala aí. 1 e a 2 e a 1 e a 3. Nossa, eu tô cego. Fala aí, quem nunca fingiu mostrar o dedo do meio pro aluno, pro amigo e falar pro professor e falar que não foi o dedo do meio? Luiz Fernando fazia Ó, isso. deixa eu ler então. A 3. Ambos os movimentos desejavam a separação das regiões envolvidas no conflito do restante Brasil e a formação de um Estado independente. Porque nós temos que considerar a Revolução Pernambucana e Confederação do Equador. Pessoas, como eu disse, nós vamos fechar a conta, passar a régua, fechar o livro, Primeiro Império, tá? Então, vamos entrar agora no período regencial do Império Brasileiro. Vamos lá. De 1831 a Não entendi sua animação. 1840. Exatamente. Ai, que divertido. A gente tá com mau sono, o senhor vai lá. Nossa, nova unidade. Ah, sim, sono eu não tô, só tô Senhor, sabe o que significa que a gente vai entrar numa nova unidade, senhor? Vai ter criado a unidade passada, senhor. Não é legal, não é bom, senhor. Não é legal, senhor. Certamente é. Temos uma Sherlock Holmes aqui. Pessoas, lembrem-me, 8º ano vocês estão com 12, 13 anos? Provavelmente. 13. É 13 para 14. Exatamente. 13 para 14. 14. Cheque. Vamos imaginar então que quando completados 14 anos, vocês teriam aí que assumir o governo. Nossa, mas eu ia liberar um dia que é tudo de graça. Nossa, do que louco. país. Já sei o que o Luiz Fernando Oi, teria eu que sei fazer. Luiz Fernando ia fazer merda. Ia cagar o Não país. só ele, mas acho que todo mundo. Imaginem-se governando o Brasil inteiro, o Império inteiro, com 14 anos de idade. Muito E aí? interessante. Top. Se eu pudesse ficar em casa o dia todo, seria O Luiz ótimo. Fernando já tá Teria interessado problema. porque já sabe o que vai fazer, né, Luiz Fernando? Tô sabendo. Tá ligado. Ou seja, eu já estou apresentando aqui um spoiler do que vai acontecer quando finalizar o período regencial com o nosso querido Dom Pedro II, que foi um dos responsáveis por trazer a fotografia para o Brasil. E o Uau. telefone. Eu ia liberar descascar a mexerica na sala de aula. Vote 666. Ô, senhor, o Luiz para Henrique colocou no vereadores. grupo da escola que o Luiz Fernando ia liberar descascar a mexerica na sala.
Segundo os Ah, meus mas Luiz, vereadores só aí. descascar não ia poder comer, então? Era só descascar e deixar descascado ali. Mas isso é Não, privatização. era só descascar. Pra sentir só o Porque não cheiro. pode comer, só tem que descascar. Pessoas, Comendo vamos lá. salate. Comendo Página salate é proibido. 15, Brasil Império e Período Regencial. Dom Pedro I foi aclamado por muitos como o herói da independência. Porém, durante o primeiro reinado, na visão de diferentes setores sociais, ele havia se transformado em um tirano. Em 1831, diante de uma situação política insustentável, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. A esse respeito, observe esta obra. Então, nós temos Dom Pedro II e suas irmãs, Ana Francisca e Januária. Olha que legal. Januária é um bom nome para a filha de vocês mais tarde. Não é, não. Nesse capítulo, é uma cidade de Minas. Nesse capítulo, você estudará o período regencial, de 31 a 1840, o qual foi marcado por uma grave crise política e social que levou à eclosão de rebeliões em diferentes regiões do Império. Então, notem que nós, num primeiro momento, poderíamos pensar que a coisa ia melhorar. Só que não. Na verdade, está piorando. Está piorando. Tá? Então, o primeiro reinado de 22 a 31. Período regencial de 31 a 40. E o segundo reinado de 40 a 89. Vamos lá, nós temos duas perguntas aí. Respondam para a gente dar sequência. Vamos lá. Organize as ideias. 1. Sobre o primeiro reinado, utilize as palavras a seguir para completar adequadamente o texto. Entre os anos de 1822 e 1831, muitos fatores contribuíram para a queda na popularidade de Dom Pedro I. Nessa época, a economia brasileira passava por uma... Senhor, Crise. eu pensei que eram as 3 questões da primeira página, não essa. Eu coloquei crise, professor. Fiz crise também. Crise, muito bem. Ô, Brenda, era a da 15 também, mas era da 16 também, né, professor? Opa, eram as duas. Beleza. Uma crise considerável, o que provocava descontentamento em diferentes regiões do país. No Nordeste, o autoritarismo do monarca e o descaso com as províncias da região repercutiram na eclosão da Confederação do Equador, depois. Não sei se está certo, mas depois isso. Que barulho é esse aí, ô Matheus sem H? Tá tendo uma reunião ali. Que? Tá ouvindo mó barulhão daí. Que barulho? Ah, se pai é minha irmã, desculpa aí. Sorry. Ok. Bom, correto. Confederação do Equador. Esse acontecimento associado ao fracasso na Guerra da Cisplatina e a crise na sucessão do trono português após a morte de Dom João VI em 1826 levou o imperador a, sua última palavra, abdicar do trono em 1831. Muito bem. 2. Em 1824, Dom Pedro I, poucos meses após determinar a dissolução da primeira Assembleia Constituinte do Brasil, outorgava a Constituição de 1824. A esse respeito, leia o texto a seguir. Então, nós temos a Constituição de 1824, procurou garantir a liberdade individual, a liberdade econômica e assegurar plenamente o direito à propriedade. A Constituição afirmava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava. Explique
o que estabelecia a Constituição de 1824 em relação aos seguintes aspectos. A. Forma de governo. Como era a forma de governo? Cri, cri, cri. Fala, Luiz Fernando, o que você respondeu? Eu não respondi essa não, senhor. Fala, Luiz, o que você respondeu? Senhor, essa aí eu também não fiz. Ok. Pessoal, a forma de governo era a monarquia, monarquia constitucional hereditária. Olha só, até o Google tá respondendo. Monarquia constitucional hereditária. Então, quem é que seria o próximo governante? Alguém próximo, algum familiar próximo a Dom Pedro I. Ô, senhor, eu Pois me não. perdi, cara. Qual que é a página? Nós estamos na página de número 17, lá em cima. Ah, tá. Pode ter certeza. Perguntas. Achei que B. estava perdido. Como ficaram as divisões dos poderes nessa Constituição de 1824? Poder moderador, executivo, legislativo e judiciário. Exatamente, os 4. Muito bem. Show de bola. Vejamos. Sara, leia a página 17 para a gente, Política e Economia. Pode começar? Por favor. Conforme previsto na Constituição de 1824, na ausência do imperador e na impossibilidade de um herdeiro assumir o trono, o poder deveria ser entregue a 3 regentes. Em 1831, com a abdição de Dom Pedro I e pelo fato de seu filho Dom Pedro de Alcântara ter apenas 5 anos de idade, iniciou-se uma das fases mais violentas e incertas da história do Brasil, o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Com a abdicação de Dom Pedro I, foi instituída a Regência Trina Provisória, formada pelos senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Eles permaneceram no poder até junho de 1831, quando foram realizadas eleições para a escolha da Regência Trina permanente, que deveria governar o país pelos próximos 4 anos. A Câmara dos Deputados, órgão que deveria realizar as eleições para a escolha dos próximos regentes, encontrava-se politicamente dividida em 3 grupos políticos principais. Pode ler? Por favor. Restauradores, caramurus, campo identificado com os interesses do Partido Português do primeiro comerciantes, desejava o retorno de Dom Pedro I ao Brasil e a concentralização dos poderes nas mãos do monarca. Liberais moderados, chimangos, grupo formado principalmente por ricos proprietários de terras e intelectuais, esse grupo defendia a centralização política a fim de se garantir a integridade do território brasileiro e a manutenção da ordem social. E liberais exaltados, farroupilhas, grupo formado por proprietários de terras e membros das câmaras médias da população. As posições variavam no interior desse grupo. Alguns desejavam uma monarquia federativa, ou seja, descentralizada. Outros, mais radicais, defendiam a proclamação da República no Brasil. Leia o box verde referente à questão federativa, por favor. Claro. O termo federação ou federativa é utilizado para se referir a uma forma de organização política por meio da qual vários estados ou províncias se reúnem sob o mesmo governo. Porém, todos mantêm ampla autonomia em relação aos outros, podendo estabelecer suas próprias leis e normas internas.
Obrigado. Nós temos, então, aqui, pessoas, essa estrutura no início do período regencial. Então, nós tivemos uma regência trina provisória e depois tivemos uma regência trina permanente, como estava estabelecido e garantido na Constituição de 1824. Aí, nós temos já uma estrutura muito familiar, que é a de que esses governantes governariam por 4 anos. Depois, deveria haver novas eleições. Aí nós temos, basicamente, esses 3 partidos. O dos puxa-saco, dos paga-pau, dos restauradores, que eles queriam que Dom Pedro saísse de Portugal, voltasse para o Brasil e governasse com poder absoluto de novo. Tá? Então, nós temos esse primeiro partido, que vai deixar de existir logo, logo, por quê? Porque, na verdade, Dom Pedro I, ele morre, né? E nós veremos isso. Então, a partir do momento que ele... Você acabou de dar um spoiler pra gente de quem morre. É porque eu estou explicando os partidos, mas tudo sob controle. Ele morre, e aí não faz mais sentido ter um partido que pede o retorno dele. Ué, vai ser a alma do cara? Não dá, né? Então, o partido deixa de existir, né? Obviamente. Aí nós temos os liberais moderados e os liberais exaltados. O que é mais familiar e os que eram mais radicais eram, claro, os liberais exaltados, que buscavam uma federação, como nós temos hoje. Ou seja, nós temos um presidente que governa o país inteiro, cada estado tem o seu governador e cada estado tem a sua própria legislação, sua própria forma de governar e desfruta aí de uma certa autonomia. Vocês podem observar isso com relação às medidas tomadas pelo nosso governador no que se refere à pandemia, no momento que estamos vivendo. Então, em São Paulo, o governador decidiu que ficaríamos em quarentena, depois ele estipulou a questão das fases e etc. Em outros estados, de repente, está funcionando de uma forma diferente. De repente, todo mundo já voltou, de repente, enfim. Cada estado tem essa autonomia aí, beleza? E aí, se baixarmos no nível aí de prefeitura, prefeito, sua cidade, também desfruta de uma certa autonomia. Então, cada cidade tem aí leis municipais que não necessariamente são iguais às outras cidades, beleza? Então, nós temos sempre, é importante destacar, que os representantes desses partidos sempre são a galera da grana. Só que cada um, né, buscando aí uma visão, uma ideologia política, sempre visando, é lógico, o benefício próprio. Então, esses caras do partido aí mais radical, que eram os liberais exaltados, eles estavam buscando essa autonomia, porque eles queriam que o poder fosse dividido, né, o poder que estava lá na mão do imperador fosse distribuído entre outras pessoas. Que pessoas? Eles. Lógico. Né? Então, muito bem. Temos basicamente esses 3 partidos aqui. Nós vamos seguir aqui com a regência trina permanente. Página 18. Ágata, acorda. A Bia também. Ágata, leia pra gente, por favor. Até onde, senhor? A próxima, tá, Bia? Fica esperta, não. Até onde, senhor? Vejamos. Moderador? Onde? Não, pode ser. É uma boa. É curtinho, a imagem ocupa boa parte da página. Tá bom.
Regência trina permanente. O grupo predominante na Câmara dos Deputados no momento das eleições da regência trina permanente era o dos liberais moderados. Por esse motivo, a maior parte dos cargos de regente foi ocupada por integrantes desse grupo. Em 1831, o padre Diogo Feijó, ministro da Justiça e figura política de destaque no período, criou a Guarda Nacional. Essa organização era uma milícia formada por membros das classes altas, uma vez que era necessário ter renda superior a 100 mil réis para poder ingressar em seus quadros. Lê também o quadrado verde? Leia que vai fazer sentido. Tá. O título de coronel era concedido a grandes latifundiários detentores de poder político e econômico no interior do Brasil. Essa prática teve origem com a criação da Guarda Nacional, quando milícias foram organizadas e comandadas por esses grandes proprietários. No decorrer do tempo, em diferentes regiões do Brasil, os coronéis adquiriram tamanho, prestígio e poder a ponto desse fenômeno ser conhecido como coronelismo. Os integrantes da Guarda Nacional deveriam agir regionalmente, contendo manifestações contrárias às regências em geral, promovidas pelos liberais exaltados ou pelos restauradores. Além de evitar e combater rebeliões populares, essa força também atuava na moralização dos costumes, controlando agitadores e arruaceiros. Os integrantes dos postos mais altos da Guarda Nacional eram nomeados pelos presidentes das províncias com o título de coronel. No ano seguinte, em 1832, a Regência Trina Permanente promulgou o Código de Processo Criminal, que determinava como deveriam funcionar os processos criminais no país. Ele concedia amplos poderes de juízes de paz, cargo que já existia desde 1827, como responsável pela justiça nos municípios mais poderes administrativos e policiais. Os juízes poderiam, assim, mandar prender pessoas que julgassem suspeitas e instaurar processos contra elas. Sob sua responsabilidade também ficaram os coronéis comandantes da Guarda Nacional. Outra importante realização desse período foi o Ato Adicional de 1834, uma emenda à Constituição de 1824. Por meio dele, extinguiu-se o Conselho de Estado e, em seu lugar, foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais. Essas legislariam sobre organização civil, judiciária e eclesiástica, intuição pública, desapropriações, impostos e funcionalismo dentro das províncias, aumentando a autonomia das elites regionais. Quadrado verde também? Uhum. O Conselho de Estado era um órgão composto de pessoas de confiança do imperador, as quais o assessoravam nos estados políticos, administrativos e judiciários. O Ato Adicional de 1834 ainda previa o fim das regências trinas e estabelecia a criação de regências unas. Também declarou a cidade do Rio de Janeiro como sede do governo e estabeleceu a suspensão do poder moderador. Obrigado, Agatha. Pessoas, então nós temos já muitos detalhes aqui neste começo de período regencial. Uma regência trina provisória, depois uma regência trina permanente. Esse ato adicional à Constituição de 1824 deu pano para manga, porque tinham os 3 partidos e tinham partidos que apoiavam, tinham partidos que não apoiavam esse ato, essa adição aí. E por que não concordavam? Porque esse ato daria mais autonomia para os estados. Então, é lógico que eles não queriam. Imagine, você é do partido dos restauradores. Você
visa, de novo, o poder centralizador, o poder na mão do imperador. Você está querendo que Dom Pedro I volte para o Brasil para governar de novo. Aí você começa a ver que os estados estão tendo mais liberdade, mais autonomia, que agora tem esses juízes que vão poder governar. Não. Tudo fora, tudo errado. Então, sempre ideologias políticas, sempre defendendo a sua causa. Nós temos a Guarda Nacional. Isso é também algo muito interessante. Por quê? Porque essa Guarda Nacional foi uma estratégia de conter as manifestações, os protestos. Era como se fosse uma polícia do governo, sabe? Então, era tipo isso. E quem era que fazia parte? Os ricos, a elite. E a elite recebia o nome de coronel, o título de coronel. Por isso que esse período aí, essa fase também ficou conhecido como coronelismo de coronel, tá? Dos coronéis. E eu não sei se vocês já ouviram no dia a dia, quando a gente fala de fazendeiros, grandes proprietários de terra, ó o coronel, ele é do exército, alguma coisa assim? Não, mas todo mundo chama ele assim. Por que todo mundo chama o cara assim? Já é uma coisa histórica. Dentro desse contexto que nós estamos estudando, período regencial, a galera, os proprietários de terra, eles faziam parte aí dessa Guarda Nacional e muitos deles receberam o título de coronel. Então, o título de coronel, diferente de hoje, não foi uma ascensão militar, não foi conquistado, foi simplesmente dado, atribuído por poder, por grana. Então, a galera tinha grana, tinha influência, eles lideravam. Os juízes de paz, eles começaram a ter uma atuação mais ampla, maior. Então, o poder deles não se limitava mais a pequenas regiões, a pequenos municípios. Agora, ampliou-se, aumentou. Então, nós temos vários protestos, várias manifestações aqui dentro desse contexto. Notem, a Constituição de 1824 dizia que era uma regência trina, ou seja, tinham que ter 3 caras, 3 pessoas governando, liderando o país. Feijó já mudou isso. Então, os caras não fazem as coisas à toa, observem o que está acontecendo, tá? Ele mudou, mas por que ele mudou? Ele mudou para quê? Ao invés de regência trina, ele mudou para quê? Alô? Tem alguém comigo? Sim. E aí? Senhor, eu tô aqui, é que eu não peguei essa parte do texto, que eu saí, agora que eu voltei. Ótimo. Então, ele mudou de regência trina para regência una. Ou seja, ao invés de termos 3 caras governando, teremos apenas um. Já que vocês gostam dos spoilers, né? Então, quem será o primeiro regente? Uno? O próprio Feijó. Claro que isso democraticamente. Lógico. Né? Então, através de eleições. Mas, ele foi o primeiro regente. Uno. Pessoas, vamos lá. Troca de ideias. Explique como as decisões e as organizações a seguir contribuíram para a autonomia das províncias. Então, criação da Guarda Nacional, criação do Código de Processo Criminal de 32 e ato adicional de 34. Como que esses 3 aspectos contribuíram para a autonomia das províncias? Esse Google tá demais. Ótimo, então vamos lá.
estamos falando da autonomia, certo? Das províncias, dos estados. A criação da Guarda Nacional contribuiu como para essa autonomia? Ela diminuiu a autonomia das províncias, porque ela criou uma força militar que tinha o único propósito para tentar, né, sufocar a província, né? Tipo, um termo falando assim. Tá, mas não diminuiu, aumentou. Então, aumentou, na Aumentou? verdade, o poder das províncias. Por quê? Porque essa guarda municipal, ela tinha o principal intuito de conter as manifestações, as rebeliões e protestos. Então, não é para protestar aqui não, velho. No meu bairro, não. Senão a Guarda Nacional chega e bota a ordem, mete pau em todo mundo, certo? Então, agora, a província tinha essa autonomia. Ela podia resolver qualquer BO desse tipo. O Código de Processo Criminal. Ele dava mais poder aos juízes de paz? E ele dava mais autonomia ao povo. Sim, então, na verdade, os municípios agora, eles tinham essa autonomia de decisão, de poder mesmo, tá? Então, esse o raciocínio. Muito bem. Isso foi em 32. Em 34, o ato adicional. Regência una e mais autonomia também. Ela expandiu o poder dos administradores locais. Sim, na verdade, as assembleias legislativas, meu pai, amado, tá difícil hoje, tiveram essa autonomia de legislar, de governar, de decidir sobre os assuntos locais, sobre os pequenos territórios onde eles estavam. Não teriam mais que depender lá de cima, do alto. Então é isso. Muito bem, então nós temos 31, 32 e 34, uma culminância aí de fatores que contribuíram para essa maior autonomia. E aí você poderia organizar o seu quarto e poderia deixá-lo do jeito que você arrumou, porque agora você tem essa autonomia, agora você tem esse direito, esse poder e autoridade, certo? Simples assim. Beleza. A regência una. Bia, cadê a Bia? Isso, Bia. Professor, aqui. Muito bem. Leia pra gente, Bia, por favor. Ok. Em 1835 foram realizadas eleições para escolher o regente único. Foi eleito para o cargo o ex-ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó. É assim, né, que lê? Sim. Em seu governo, Feijó criou uma nova facção política, denominada progressista, sendo uma de suas principais bandeiras de defesa do ato adicional de 1834. Voltando para a autonomia das províncias, congregando-se nesse grupo parte dos liberais exaltados e parte dos liberais moderados. Os políticos contrários ao ato adicional organizam-se no grupo dos regressistas, que abrigou parte dos membros dos liberais moderados, a parte dos restauradores. O governo de Feijó deveria estender-se até o ano de 1840. No entanto, os confrontos entre progressistas e regressistas, aliados à crise econômica e social pela qual o Brasil passava, representados pelas inúmeras revoltas que se multiplicavam pelo Império, cabanagem e a farroupilha, levaram o regente a renunciar em 1835. Após a renúncia, Padre Diogo Feijó, quem assumiu o governo foi Araújo Lima, político apoiado pelos regressistas, cujo posicionamento era contrário ao liberalismo e à autonomia das províncias. Para esse grupo, a centralização do poder era o único caminho
capaz de controlar as rebeliões que se multiplicavam pelas províncias. Durante seu governo, ela foi liberada a lei da interpretação do ato adicional, em 1840, a qual reformava o Código do Processo Penal de 1832, retirando dos juízes de paz grande parte de suas atribuições. Ela as transferia para agentes nomeados pelo Poder Central. Também retirava grande parte das atribuições das Assembleias Províncias, completando o processo de revogação das liberdades adquiridas pelas províncias. Por fim, recriava o Conselho de Estado. Todas as medidas provocavam a antipatia de parte dos membros das elites locais, que não desejavam ter o seu poder diminuído. Ótimo, obrigado, Bia. É claro, né, pessoas? Vocês conquistaram uma autonomia para arrumar o quarto como vocês querem. Aí chega outro cara e fala, não, acabou esse poder aí, agora eu mando de novo. Não, tá errado, não quero, não gosto, você é feio, sabe? Então você não vai gostar desse tipo de postura, obviamente. Bom, nós vamos finalizar aqui com interpretando documentos. São 2 perguntas. Respondam aí que a gente vai corrigi-las juntos. Ótimo. Vamos lá. Nós temos uma tabela, certo? Um quadro, com as exportações brasileiras de 1821 a 1840. Primeira pergunta. A. O que os dados do quadro permitem afirmar a respeito da economia brasileira durante o período regencial? Eu coloquei que a economia era bastante instável, senhor. Eu Tá. concordo. Quem mais? E que nos últimos anos deu uma queda. Só isso. Sim. Eu pus mais ou menos isso também. Tá. Nós temos um destaque aqui para o açúcar e o algodão, que caíram consideravelmente no período regencial, que é de 31 a 40, certo? Outros também caíram no período regencial, mas o que está discriminado, açúcar e algodão. Então, nós temos período regencial, foi um período aí de afundamento econômico. A questão B, o único produto que teve uma ascensão, um crescimento foi o Café. O café. Então, muito tranquilo de analisarmos e respondermos aqui o interpretando documentos. Beleza, pessoas? Até aqui? Beleza, senhor. Ok. Olha só, tem um ser do lado da Brenda. Senhor, ele adora aparecer assim, sabe? Que legal. Bom, muito bem. Agora, nós vamos para filosofia. Tá bom, então. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Filosofia, página 7. Um corpo que olha para si. Oi, senhor. Quanto tempo? E aí? Fala! Fala, Agatha. O que você está fazendo, Agatha? Seu microfone está desligado. Tá mutada? Nada não, senhor. Peraí que eu tô fazendo apostila aqui. Nada não, né? Nada não. Aqui, senhor. Pronto. Olha só, a Sara toca o ukulele. Eu toco sim, professor. Bem. Tá tendo terremoto aí, ô Bandeira?
Vamos lá. Um corpo que olha para si. Tá. Acompanhe comigo. Conhecer um pouco mais o corpo ajuda a compreender melhor as pessoas e também a si próprio. A atitude filosófica é um olhar inquieto e investigativo sobre as coisas, as situações, os pensamentos e as pessoas. Mas como ter uma atitude filosófica com o olhar voltado para o nosso próprio ser? Em relação ao nosso próprio corpo. Cada pessoa é um ser no qual estão intimamente ligados um elemento material, que é o corpo, e um imaterial, que é a consciência. Tal ligação propicia a sua vida. Afinal, as partes materiais, material e imaterial dos seres humanos têm peculiaridades, bem como necessidades próprias. Mas é pelo fato de estarem unidas que eles podem, de fato, existir. Ótimo. Essas duas partes convivem, reconhecem-se e se relacionam, formando uma unidade que interage com outras unidades, as outras pessoas. Para existirmos, precisamos ainda de garantias de sobrevivência, de amadurecimento, de continuidade. Por isso é importante percebermos o cuidado que cada unidade, cada um de nós exige. Esse cuidado pode estar relacionado a uma ideia bastante difundida na atualidade, a ecologia. Página 8. É provável que você já tenha ouvido falar que devemos nos preocupar com o planeta e agirmos a favor dele. Fazemos isso por combater a poluição, diminuir o consumo, proteger a natureza, separar o lixo, ou seja, tendo consciência e atitudes ecológicas. Mas a ecologia não se refere apenas ao verde, à água, aos animais. Ela contempla todos os seres vivos, e isso inclui você. Sendo assim, estudiosos de diversas áreas nomeiam a autopreocupação e o autocuidado dos indivíduos como ecologia pessoal. O que é ecologia pessoal é uma boa pergunta de prova. Essa indica um tipo de relacionamento desejável do ser humano para consigo mesmo. Um relacionamento preocupado com o equilíbrio, o respeito, a integridade e a vida. Assim, a ecologia pessoal contempla o material e o imaterial de cada um de nós, bem como as relações entre ambos, na busca dos melhores critérios para guiar nossas ações e escolhas. Olhar para si é um cuidado ecológico. Very, very nice. Então, nós temos reflexão divertida, página 8. Acompanhe. Comparando a ecologia ambiental, que estamos acostumados a estudar e observar, com a ecologia pessoal, podemos verificar algumas preocupações comuns a ambas. Identifique-as nos cartões disponíveis no material de apoio e colhe-as nos espaços indicados, respeitando a correspondência entre elas. Em seguida, discuta com os colegas as questões abordadas pela ecologia pessoal, ou seja, as que você colou na coluna da direita. Então... Sor, é de recortar? Sim. O Luiz se deu bem. Por quê? Porque ele adora recortar, sor. Ele passa muito rápido, professor, na velocidade da luz. Ele. Faz muito rápido, sor. Ok, vamos lá. Pode começar. Vamos lá, vamos fazer, daqui a pouco a gente já discute. Então vamos lá. Nós temos aqui... Eu tô falando ainda do negócio. Não, mas eu vou fazendo as considerações aqui. Olha só. A primeira eu já disse, então, para vocês, certo? A segunda, sobre respeito.
Então, sobre ecologia, vamos fazendo já os paralelos, ambiental e ecologia pessoal. Sobre respeito. Eu coloquei como desrespeitamos o eu planeta, também. como nos desrespeitamos. Muito bem. Preservar. Como preservamos a natureza e como preservamos a nossa nossa própria natureza. Isso daí. Muito bem. Conhecer. Como podemos cuidar dos seres que não conhecemos? Podemos cuidar de nós mesmos se não nos conhecermos. Isso daí. Isso. Eu coloquei igual também. Saúde, são duas. O que é saudável O que é para o saudável planeta? o que é saudável para nós? Ok. O que é Um ambiente saudável, o que é uma pessoa saudável. Só isso já daria uma aula sobre essa discussão, né? O que é uma pessoa Professor, qual que é o saudável? da saúde? O do, Porque da tem pessoas que de ecologia fato ambiental? não são saudáveis, não nos fazem bem. O que é saudável para o planeta? Saúde tem o que é saudável para o planeta e o que é saudável para nós. E aí o que é um ambiente saudável, o que é uma pessoa saudável. Equilíbrio. As pessoas em desequilíbrio influenciam o planeta. Eu fiquei meio Eu já esqueci qual que é o segundo. Equilíbrio é o planeta em desequilíbrio influencia as pessoas. Influencia as pessoas. Foi As pessoas E em aí, desequilíbrio as pessoas influenciam o em planeta. desequilíbrio influenciam o planeta, tá? As duas coisas acontecem. As duas coisas procedem. Transformações. Sabemos quais as implicações das transformações que impomos ao planeta? Sabemos quais são as implicações das transformações que impomos a nós mesmos? Isso, muito bem. Agressão. Como agredimos o planeta e como agredimos a nossa vida? Ótimo. Lixo. Que lixo jogamos no ambiente? Que lixo jogamos nas partes visível e invisível? Olha só que interessante. Muitas vezes você não cuida de você mesmo, você não cuida do seu corpo e isso fica visível para você e para todos, tá? Mas muitos lixos nós jogamos na parte invisível, ou seja, no nosso inconsciente, no nosso consciente, nas nossas emoções, no nosso psicológico, nas questões psíquicas. Isso acaba trazendo uma série de transtornos, de problemas aí. Sentir. O que o planeta sente, o que faz super mal, que tipo de sentimento faz super mal. Alô? Sentir. O que o planeta Alô, sente senhor. que faz mal e que tipo de sentimento nos faz ficar mal. Ótimo. Então, Alguém aí falou, mas estava baixo demais. Acho que era a Bia que falou. Proteção. Ok. Qual é a ação que, se fizermos a nós, fará bem ao planeta? Qual a ação que fizemos Oh, meu Deus. Qual é a ação que, se fizermos ao planeta, nos fará bem? Não sei, sir. Não sei Na se eu verdade, troquei. o ideal é invertermos. Então, qual ação que, se fizermos ao planeta, nos fará bem, num primeiro momento? E, num segundo momento, qual a ação que, se fizermos a nós mesmos, fará bem ao planeta? Notem que nós temos várias questões, vários apontamentos que são ótimas reflexões para fazermos para nós mesmos, tá? E aí nós temos algumas perguntas que eu quero que vocês façam para a semana que vem a gente discutir. Tá. Beleza? Senhor, Oi. nesses últimos 4 minutos, eu acho que dá para você terminar a música. A 1 e a 2. Certo? Então, por hora, cuidem-se e façam as questões. E termina a música.